honra, de toda a glória e de todo louvor. Nós vamos agora meditar na palavra do Senhor, e eu convido você para uma leitura no Evangelho de João, no capítulo de número 10 do Evangelho de João, e no versículo de número 23, 24 e 25. E aí 26 também. Evangelho de João, capítulo de número 10, versículos de número 23 ao 26, que nos diz assim: E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: Até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no-lo abertamente. Respondeu-lhe Jesus: Já vo-lo tenho dito e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vo-lo tenho dito. Nós temos convidado os irmãos para uma meditação na palavra do Senhor, e nós nos propomos a falar sobre a incredulidade, quando ela se manifesta de modo sutil nos nossos corações. Nem sempre a incredulidade ela se apresenta abertamente, de forma escancarada. São poucas as pessoas, na verdade, que ousam dizer assim: eu não creio em Deus, eu não creio em Jesus Cristo, eu não creio na Bíblia, eu não creio na palavra de Deus. São poucas as pessoas que afirmam abertamente, assim, tranquilamente, que não creem em Deus. Então, a forma mais sutil de incredulidade, na verdade, é aquela que está no coração do homem, mas ela é sutil, ela não é perceptível, totalmente perceptível, mas ela opera e age no coração da pessoa, da mesma forma, com os mesmos efeitos que aquela incredulidade que é dita abertamente e que é admitida abertamente. E esta forma mais sutil de incredulidade é a que, na verdade, atinge a grande maioria daqueles que se dizem cristãos, daqueles que se dizem servos de Deus, que afirmam crer na Bíblia. Pessoas assim são afetadas muitas das vezes por esta forma sutil e nefasta de incredulidade. E ela, como eu já disse, ela é tão prejudicial quanto aquele que no coração das pessoas, quanto aquele que afirma abertamente dizer: eu não creio em Deus. Os efeitos são os mesmos. Os efeitos que produz na vida da pessoa são os mesmos. Ela mantém o homem longe de Deus, tanto quanto aquele que afirma com toda a coragem: eu não creio em Deus. Quando nós vamos evangelizar as pessoas, nós vamos pregar o evangelho para as pessoas, é comum nós ouvirmos das pessoas afirmarem assim: eu creio em Deus, Deus está no meu coração. Quando eu ouço louvores assim, eu acho bonitos os louvores, os cânticos. Eu ouço pregações, eu ouço as mensagens que são pregadas. É muito comum a gente ouvir isto, mas na verdade o seu coração é incrédulo.
não crer na verdade. A incredulidade está lá sutilmente no seu coração, e ela é tão prejudicial, e ela põe tudo a perder, tudo é posto a perder. Ela inviabiliza, ela impede que a pessoa tenha uma vida de comunhão com Deus. Mesmo aquele que não diga assim, eu não creio em Deus, mesmo aquele que não diga assim, que não diz assim, eu não creio na Bíblia, eu não creio em Jesus Cristo, mesmo que ele afirme, não, eu creio, eu ouço a mensagem, eu creio na palavra, eu creio em Deus, eu creio que Deus existe, eu creio que Jesus Cristo realmente morreu e ressuscitou. A incredulidade, ela está lá no coração, e ela põe tudo a perder, ela inviabiliza a comunhão com Deus, ela impede uma aproximação com Deus, impede que a pessoa obtenha as bênçãos que são advindas da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E a sutileza dessa incredulidade, nesse caso, é a causa da eficiência do mal. É uma das causas de eficiência do mal, porque como ela é sutil, como ela não é reconhecida facilmente, ela é tão poderosa, e ela é tão eficaz em prejudicar, em inviabilizar uma comunhão com Deus, uma vida de comunhão com Deus. Não é estranho se você vê pessoas que afirmem crer em Deus, afirmem crer no Senhor Jesus, mas são escravas do pecado, são escravas do pecado, não conseguem se livrar dos seus pecados, porque a incredulidade, ela está atuante em seu coração. Então, por ela não ser reconhecida facilmente, por ela não ser tão facilmente percebida, a pessoa não reconhece assim com facilidade, é a eficácia do mal. Então a incredulidade nesse coração, ela é eficaz, porque ela continua agindo e atuando sem ser notada abertamente. É a causa do fracasso de muitos, que muitas das vezes estão frequentando igrejas, estão dentro das igrejas. É a causa de fracasso de muitos que já tentaram seguir o caminho da fé e não conseguiram prosseguir, porque a incredulidade, de forma sutil, ela esteve sempre atuando em seu coração. E isto acontece porque o nosso coração, ele é enganoso, ele nos engana, o nosso coração nos engana. A Bíblia nos ensina que o nosso coração, ele nos engana. Isso está registrado em Jeremias, o profeta Jeremias, no capítulo 17, no versículo 9, está dito: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? A incredulidade, ela está ligada ao coração do homem. A incredulidade, ela está ligada ao coração do homem. É um mal com raízes profundas no coração do homem. E como nós temos um coração que ele é enganoso, e nesse coração enganoso e perverso, como diz a Bíblia, a incredulidade, ela encontra espaço e campo para operar e atuar e agir no coração da pessoa, sem que ela perceba facilmente, porque o coração está nos enganando. Veja, o mundo, a mensagem do mundo, ela é totalmente contrária à mensagem bíblica. O mundo vai dizer para você assim: você tem que confiar no teu coração, você tem que seguir o teu coração. O mundo vai dizer, para você ser feliz, você tem que escutar o teu coração. Veja, a Bíblia diz totalmente o contrário. A Bíblia diz: o teu coração, ele te engana.
O teu coração é enganoso, o teu coração é mau, o teu coração é perverso. E é por isso que a incredulidade, ela, nesse coração enganoso e perverso, ela consegue se manter viva e negligenciando e tirando os efeitos que a fé pode produzir em nossos corações. É por isso que Jesus diz em João capítulo 10, no versículo que nós lemos, 24 a 25, quando os judeus rodearam a Jesus e perguntaram para Jesus: até quando nos deixará com dúvidas? Porque o Senhor não diz logo abertamente: eu sou o Messias? E Jesus responde para eles: eu já vos disse, e vós não credes em mim. E ele diz mais: as obras que eu faço em nome do meu Pai, elas testificam de mim, mas vós não credes, porque vós não sois das minhas ovelhas. Porque se vós fossem as minhas ovelhas, vocês iriam crer. Então veja, a incredulidade, ela estava no coração dos homens, daqueles homens do tempo de Jesus, vendo Cristo face a face, vendo Cristo operar milagres, curar cegos, paralíticos, vendo Jesus ressuscitar mortos, e nem assim eles conseguiam crer nele. Então a incredulidade é um mal terrível. Veja o que a Bíblia diz sobre o nosso coração. Veja o que o profeta Jeremias diz. Ele diz: é enganoso, o nosso coração é enganoso. Não é isso? O texto diz, vamos ler novamente: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Então veja o que o profeta diz. A primeira coisa que ele diz: o teu coração é enganoso, ele te engana. A segunda coisa que ele diz: não há nada que engane tanto e com tanta habilidade como o nosso coração. Porque ele diz assim: é o que há de mais enganoso. Ele é enganoso mais do que todas as coisas. Então não há nada que seja tão hábil para nos enganar, para enganar o homem, do que o nosso coração. Outra coisa que ele diz: supera tudo. Ele engana mais do que tudo. Você pode olhar para o mundo e quantas coisas há no mundo, quanto engano, quanta falsidade, quantas coisas fraudulentas há no mundo, quanta mentira há no mundo. Por quê? Porque o coração dos homens é assim. Esse é o coração dos homens. Mas a Bíblia está dizendo: ele é mais enganoso do que tudo, sobrepõe a todas as coisas. E se isso já não fosse o suficiente para nos impedir de reconhecer a verdade, de aceitar a verdade, e de crer em Deus, e crer em Cristo, na sua palavra, ele diz ainda assim: ele é mau, ele é perverso. Veja, esta mensagem, a mensagem bíblica, ela é totalmente contra a mensagem do mundo. É por isso que as pessoas vivem no engano, enganando acerca de si mesmos. As pessoas estão procurando os problemas fora de si. As pessoas estão procurando os problemas no mundo. As pessoas estão procurando a causa da sua infelicidade no mundo, externamente, fora de si, quando na verdade o mal está dentro de si mesmas. Ele está enganando, e ele não só engana, ele não é só hábil para enganar, mas também ele é mau, ele é perverso. É por isso que a incredulidade, ela está lá agindo ferozmente, implacavelmente nos nossos corações, no coração do homem. E de forma sutil, eu digo isso na vida daqueles que já ouviram a pregação do Evangelho,
que já ouviram a mensagem do Evangelho, daqueles que dizem que creem em Deus. Agora, na vida daqueles que não creem, já diz assim, porque tem uma lógica muito clara nisso, né? A pessoa diz assim: eu não creio, eu não creio. Eu não creio na Bíblia, eu não creio em Deus, eu não creio em nada do que a Bíblia diz, eu não creio em Deus, não creio que Deus existe, não creio, enraizado no seu coração. Isso é terrível, porque uma pessoa assim, ela pode estar dentro da igreja, ouvindo a pregação da palavra, cantando louvores, ela pode estar dizendo assim: eu sou um cristão, e na verdade não é. E Jeremias, ele diz: enganoso é o coração do homem, perverso, mau. E o que é o coração do homem? O que é isso? O que a Bíblia diz quando fala o coração do homem? O coração do homem, é o que nós chamamos de o homem interior. É a mente humana, é onde fluem os desejos, anseios, vontades, emoções e sentimentos. O coração é também a alma do homem. É onde nós experimentamos os prazeres e as emoções da vida. É o homem interior. É o homem interior. É onde reúne o centro do homem. É onde o homem está. É o homem interior, é o centro do homem. O centro é a parte sensível do homem. É a sua alma, é a sua mente. É onde o homem experimenta o mundo, os prazeres, os sentimentos, as emoções. O coração pode também ser definido como o paladar da alma. É onde também o homem experimenta, saboreia as coisas da vida. Então é a parte mais sensível do homem, é a parte mais importante do homem. Por isso que a Bíblia nos aconselha em Provérbios capítulo 4, no versículo 23, a Bíblia nos diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. A tua vida é dirigida, é guiada, é que conduz, é que impulsiona a tua vida. A coisa que mais requer a nossa atenção, porque é a parte mais sensível do nosso ser. Por isso que a Bíblia diz: guarda. O que é guardar? É cuidar, é estar atento, é estar vigilante, é cuidar. Não é cuidado no sentido de que você deve proteger o seu coração para que as pessoas não machuquem teu coração. Não é no sentido assim, não é no sentido de, você ouve frases como essa, as pessoas falarem assim: não ame ninguém e não confie em ninguém, que é para você não se entristecer e para que as pessoas não te façam infeliz, para você não sofrer na vida. Você quer não sofrer na vida? Não confie em ninguém e não ame ninguém. Não é nesse sentido que a Bíblia está dizendo. Não é simplesmente para você cuidar do seu coração, para que as pessoas não atinjam o teu coração, para que ninguém machuque o seu coração. É para você cuidar do seu coração, para que ele não te leve para longe de Deus, para que ele não te distancie de Deus, para que ele não impeça que você creia nele, para que não impeça que você obtenha dele as bênçãos advindas da graça maravilhosa do seu Espírito e do seu poder. E a Bíblia diz que o nosso coração, ele é mau, ele é perverso, em muitos sentidos. Em muitos sentidos.
eu não vou falar sobre isso aqui, mas eu quero focar num dos principais dele, que é mal no sentido de nos distanciar de Deus, mal no sentido de fazer com que nós desprezemos a Deus e demos as costas para Ele. E isto é a pior coisa que pode acontecer na vida de um homem. É por isso que você tem que cuidar do teu coração. É por isso que você tem que vigiar com o teu coração. É por isso que o salmista Davi diz no Salmo 19, versículo 12: quem pode entender os próprios erros? Expurga-me, ele pede, expurga-me, Deus, dos que me são ocultos. Por quê? Porque tem um coração enganoso. Ele reconhecia que a dificuldade de reconhecer a verdade, o temor e a obediência a Deus nos seus caminhos. Por isso ele também diz no Salmo 139, ele diz assim: Senhor, ensina-me o caminho reto, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho direito, pelo caminho reto, pelo teu caminho. Isto é uma coisa que você e eu e todos nós precisamos considerar, que o nosso coração ele está se opondo, está nos enganando, está tentando se opor a Deus. É por isso que o apóstolo Paulo também, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 31 e 32, ele diz: porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Se nós nos julgarmos a nós mesmos, não há julgamento. Mas quando a palavra de Deus nos mostra os nossos erros, mostra o engano do nosso coração, nisto nós podemos conhecer a verdade. É por isso que Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pois bem, nós estamos falando de incredulidade. Eu disse que a incredulidade, ela se mostra de forma sutil, e muitas das vezes em nossos corações. Eu disse também que isto está ligado ao nosso coração, ao coração do homem, e eu disse que este coração, ele é mau, eu disse que ele nos engana, e ele é mais enganoso do que todas as coisas que existem. Embora a incredulidade ela possa se manifestar de forma sutil, ainda que de forma sutil, no sentido de que a pessoa diz assim: não, eu creio em Deus, eu creio na Bíblia, eu creio na palavra, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Ainda que ela se manifeste sutilmente, ainda continua sendo ofensiva e aborrecível diante de Deus. Ela ainda continua sendo uma ofensa diante de Deus. Quando Deus olha para o nosso coração e vê que nós não o amamos de todo o nosso coração, mas é que a incredulidade ainda está agindo de forma sutil em nosso coração, ainda assim está ofendendo a Deus e é aborrecível diante de Deus. E mais, ela traz morte e traz condenação, porque a incredulidade não deixou de ser incredulidade, continua sendo, está meio que camuflada, meio que como que no meio de uma nuvem, uma cortina de fumaça, meio que escondida lá, mas ainda é incredulidade. E se é incredulidade, ela traz condenação e morte, porque Jesus Cristo disse: quem crê em mim não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Como está em João 3,18,
É também por esta razão que Jesus disse em Mateus capítulo 15, versículo 8 e 9: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram. Ou seja, é uma honra exterior, da boca para fora. É um louvor, uma honra, uma glória, um louvor que não está no coração. A incredulidade está lá. Ele frequenta uma igreja, ele vai para uma igreja, ele ouve pregações, ele ouve a mensagem, ele cumpre obrigações religiosas, ele se preocupa com a sua aparência, com o que as pessoas pensam dele, acerca de si mesmo, mas o seu coração está longe de Deus. A incredulidade está lá de forma sutil e inviabilizando a fé, inviabilizando as bênçãos espirituais, o crer no Senhor Jesus Cristo e o crer no seu poder. Por isso que pessoas assim não experimentam o poder de Deus, o poder do Espírito de Deus, porque a incredulidade é um grande obstáculo. É um grande obstáculo. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6 está dito: todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. A incredulidade desagrada a Deus, aborrece a Deus. É por isso que muitos não conseguem desfrutar das bênçãos de Deus. É por isso que muitas pessoas vão para o Evangelho e não ficam, não permanecem, vão embora, não se firmam. Então, pastor, como é que isso acontece? Porque se a pessoa diz: eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu creio na Bíblia, vai para uma igreja, não é isso que as pessoas têm que fazer? Não é isso que se espera de um crente? Como é que isso ocorre? Como é que isso se dá no coração da pessoa? Isto ocorre quando eu creio, quando eu acredito que outra coisa pode me satisfazer mais do que o próprio Deus. É assim, ocorre quando algo substitui Deus em nossos corações. Quando eu acredito que alguma coisa, eu olho para o mundo, eu olho para as pessoas e penso assim: eu preciso daquilo, eu preciso ter aquilo. Aquela pessoa é feliz. Olha como ela é feliz, porque ela tem aquilo, eu preciso disso na minha vida. Então o que ele faz? Ele coloca todas as expectativas da sua satisfação naquilo. Aquilo se torna o alvo e o anseio do seu coração, não Deus. É de onde a pessoa busca a satisfação. A pessoa não crê que de Deus ele pode obter satisfação maior do que aquilo que ele almeja. Então, essas coisas elas passam a substituir a Deus em nossos corações. E isto não é só incredulidade, isto também é idolatria, o que é pior. Por quê? Porque a idolatria é acreditar que existe alguma coisa que não Deus, que me traz mais satisfação. Idolatria é colocar o objetivo como objetivo da satisfação da minha alma, do meu coração, em qualquer coisa que não seja Deus. Deus não é o alvo, Deus não é almejado, Deus não é o mais desejado
do coração do homem. E o que isto faz? Isto rompe a comunhão com Deus. Isso inviabiliza a comunhão com Deus, porque a pessoa não acredita, ela não crê que de Deus ela pode obter um prazer, uma satisfação, uma alegria maior do que aquilo que ela normalmente busca para a sua vida. Então, quando a pessoa, quando ela pensa assim, minha mente está muito cheia, eu estou muito tarefado, eu estou muito cheio de coisas, eu preciso de descanso. Ela não pensa que em Deus ela pode obter descanso e prazer. Quando ela imagina que ela precisa de lazer, de entretenimento, ela não pensa em Deus, ela pensa em outras coisas, e ela busca a satisfação em outras coisas. Ela não acredita que de Deus pode vir satisfação maior do que as coisas que há no mundo. Isto substitui Deus no coração da pessoa, isto substitui a Deus, isto é idolatria, isto é incredulidade, isto rompe a comunhão com Deus. Ocorre quando a pessoa pensa assim: entre a minha comunhão com Deus e o prazer daquilo, eu prefiro aquilo que para mim é mais satisfatório do que a minha comunhão com Deus. As outras coisas são sempre a preferência da sua vida. Então, quando a pessoa acha que ela está com problema, ela está com dificuldades, ela precisa de algo para lhe trazer alegria no coração, ela está se sentindo triste, ela está se sentindo abatida, ela está se sentindo infeliz, ela não vai buscar isso em Deus, ela prefere outras coisas. Ou quando ela pensa em obter prazer e satisfação nessa vida, ela vai buscar em outras coisas que não em Deus. Por quê? Porque ela não crê que de Cristo pode fluir um poder satisfatório. Ela não crê que Cristo é suficiente. Ela não crê que nas coisas de Deus ela pode obter um prazer suficiente para a sua vida. Este é um coração que não crê em Cristo, queridos. É um coração incrédulo. A incredulidade está aí sutilmente agindo na sua vida. Ela está buscando o prazer, a satisfação em coisas que não são em Deus, em coisas que não vêm de Deus. Então ela não confia que Cristo pode satisfazer a sua vida. Ela não confia que Cristo pode ser a satisfação plena da sua vida. Ela não crê na suficiência de Cristo, embora afirme que crê em Deus, que crê no Senhor Jesus. Estão sempre escolhendo outras coisas para satisfazer o seu coração. Por isso não são capazes de experimentar o poder de Deus, a liberdade de Cristo, o prazer que excede todo entendimento, como diz a Bíblia, porque não enxergam, não creem que de Deus pode fluir toda a satisfação na sua alma. Louvado seja o nome do Senhor. O coração, lembra o que eu disse? O coração é o paladar da alma. E a pessoa está buscando a satisfação em outras coisas, que não em Deus, porque ela não crê que do Senhor, que de Cristo, ela pode obter toda a satisfação, toda a alegria, todo o prazer, todo o gozo, toda a paz que a sua alma precisa, que a sua alma anseia. Estão sempre escolhendo outras coisas. Entre Deus e as outras coisas, estão sempre escolhendo outras coisas, e ela cai, por isso cai no engodo do pecado, por isso cai no engano do pecado, no engano das concupiscências, no engano dos prazeres vãos desta vida, porque não creem que de Deus a sua alma pode
transbordar e fluir de alegria. Aleluia. Olha o que a Bíblia diz sobre Jesus Cristo. Jesus diz assim: quem tem fome, quem tem sede, vem a mim e beba. Aleluia. O profeta Isaías disse de Jesus, aleluia, ele é o príncipe da paz, ele é o Deus forte, ele é o maravilhoso conselheiro, ele é o Deus presente, ele é o Deus conosco. As pessoas não enxergam que buscar a Deus seja algo que lhes possa trazer satisfação. Então estão sempre desprezando a Deus. Deus é desprezado. Estão sempre buscando os prazeres nas coisas, naquilo que o seu coração anseia e deseja, e Deus é desprezado. O que isto é? Isto é incredulidade. Isto é incredulidade. Mesmo que a pessoa afirme: não, eu creio em Deus, eu creio na Bíblia, mas nos momentos decisivos da tua vida, está sempre escolhendo os prazeres, está sempre escolhendo coisas que muitas das vezes a pessoa sabe que não agrada a Deus, sabe que aborrece a Deus, sabe que não está de acordo com a verdade bíblica, que não é a vontade de Deus, mas ele faz, ele comete, ele saboreia esse pecado, esses delitos, desprezando a Deus. Mesmo sabendo que Deus não está satisfeito com isso. Então, isso é incredulidade, e mais do que isso, é também idolatria. Está substituindo a Deus. Não crê que de Deus pode vir a alegria e o prazer para a tua alma. Está buscando em outras coisas. É por isso que nos nossos dias nós estamos vendo tanto engano na igreja visível, a igreja do mundo, a igreja que a gente vê com os nossos olhos, porque existem duas igrejas. Existe a igreja visível, que todo mundo vê, e existe a igreja invisível, que só Deus sabe, só Cristo sabe quem é. É por isso que nós vemos muito engano, porque as pessoas, os pregadores do nosso tempo, ao invés de mostrar para as pessoas que o prazer, a paz, a alegria, o gozo da alma, do espírito, vem de Deus, do próprio Deus, estão ensinando as pessoas a pedirem a Deus coisas terrenas, coisas materiais, a buscar os prazeres nas coisas desta vida, e Deus é desprezado nos corações. Não creem, porque não acreditam que buscando a Deus vão receber o galardão. Vou repetir novamente a passagem de Hebreus capítulo 11, versículo 6, numa nova leitura agora. Lá é dito assim: todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. É a primeira coisa, precisa crer que Ele existe. Então, aqui está falando da incredulidade, essa incredulidade aberta, que é dita abertamente, ou seja, ou você crê ou você não crê em Deus. A pessoa diz: eu não creio em Deus, ou a pessoa diz: eu creio em Deus. Então, todo aquele que se aproxima de Deus, em primeiro lugar, precisa crer que Ele existe. E a segunda coisa que é dita no texto e que Ele é galardoador do que os busca, daquele que o buscam. E é dessa incredulidade sutil agora, essa segunda parte dessa passagem bíblica. Por quê? Porque muitos, embora creem que Deus existe, não creem que buscando a Deus, Ele vai ser galardoado. Oh, aleluia! Galardoado como? Na alma, no espírito.
Espírito, aleluia, galardoado com a presença do Altíssimo, aleluia, porque Ele é o príncipe da paz, porque Ele mata a sede da alma, porque Ele satisfaz a alma do homem, porque Ele liberta o homem da escravidão do pecado e o leva para uma nova vida, para uma liberdade em Deus, aleluia, aleluia. Então enquanto nós buscarmos a satisfação nas coisas, ou no pecado, ou nos prazeres, isto vai acontecer conosco, estaremos longe, afastados de Deus. Então, quando nós escolhemos outras coisas que não Deus, isto é incredulidade, e é sutil, e é terrível, e condena, e mata, e é aborrecível diante de Deus. Veja que isso que estou dizendo significa muito mais do que simplesmente dizer, eu creio em Deus. Significa muito mais do que frequentar uma igreja. Significa muito mais do que simplesmente cumprir obrigações religiosas. É algo que está na alma, no coração do homem, nos nossos corações. Eu vou concluir por aqui, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor ao seu coração. Há ainda uma segunda parte dessa mensagem, eu não disse tudo, mas eu pretendo falar a segunda parte no próximo domingo, às 7 horas da noite. No próximo domingo nós estaremos aqui novamente, permitindo o Senhor para mais um culto, e aí eu vou falar a segunda parte desta mensagem. Eu vou a parte da aplicação desta mensagem, desta palavra na sua vida, nas nossas vidas. Eu convido você para o próximo domingo às 7 horas da noite. Nós vamos ouvir mais um louvor e depois